Enfim, mais cedo eu tava tendo uma conversa com o Ricardo, eu acho que é interessante a gente podia abordar aqui, porque o Orlando, ele mora na Europa, né, ele sabe mais ou menos como é que tá a situação, ele já me comentou, inclusive, e a gente tá vendo, o Renan até compartilhou nos stories dele, no Twitter dele, vídeos de manifestações gigantescas de comunidades islâmicas dentro da Europa. A pergunta que eu vou fazer é muito objetiva, assim, em quanto tempo a Europa vai acabar? Eu acho que a gente vai ter uma discussão interessante, porque eu não parto dessa tese. Eu acho que ela é uma tese retórica brandida aí por setores, por boa parte, né, da direita europeia e tal, com muito medo da mutação, especialmente da mutação demográfica que existe na Europa e do fato de que essa população que vem crescendo, essa população islâmica, ela não é assimilada pelo ethos europeu, pelos seus costumes, ela não tem os mesmos valores, ela resiste a essa assimilação ativamente, ela não enxerga os países nos quais elas estão como um país que a acolhe, ela não quer ser acolhida, essa é real, eles querem manter os seus valores e veem isso com uma certa hostilidade, inclusive com uma hostilidade que se projeta sobre a própria população europeia. Só que o que eu acho? Eu acho, primeiro fator, que esse descompasso demográfico, ele tende a se desacelerar. Então acho que isso vai diminuir, essa quantidade de gente nascendo, eu acho que isso vai se estabilizar mais. E o segundo ponto, que eu acho mais importante de todos, é entender verdadeiramente o que é uma mutação civilizacional. Coisa que as pessoas não costumam entender. Veja, no processo de colonização que a Europa promoveu sobre Ásia e África, esse processo incidiu principalmente no mundo muçulmano. A gente pode dizer que o mundo muçulmano foi o mais profundamente afetado, foi a civilização mais afetada pelo neocolonialismo europeu. A Europa colonizou ali todo o norte da África, uma parte grande do sudeste asiático, colonizou a Índia, colonizou um monte de lugar. No processo de colonização, o que aconteceu? O que mudou? Veja, você tinha estados que entravam em outros territórios, que estabeleciam nesses territórios, inicialmente, um entreposto comercial, estabeleciam relações comerciais. Para segurar essas relações, eles avançavam militarmente e, através disso, eles realmente alteraram a estrutura profunda desses lugares. Eles alteraram a modalidade econômica, né, o modo de produção econômica desses lugares. Eles alteraram todo o sistema legal. Então você tem em todo o mundo islâmico um monte de sistemas legais que são originários do período da colonização. São leis que vieram ali da Inglaterra, da França, com uma estrutura de funcionamento jurídico tal como existe no direito moderno, com aquela estrutura de normas e princípios, né, montada ali num diagrama do direito moderno. Tudo isso muito influenciado pelo Código Napoleônico, que foi o grande código legal do século XVIII, né? E isso do século XIX, século XIX, eu acho, século XIX. E assim, isso mudou a arquitetura, isso mudou a economia, isso mudou a língua. Você vai nesses países e muitos desses países falam francês. Argélia, as pessoas falam francês. Como elas falam francês? Como assim? Elas falam árabe e francês? Como é que elas passaram a falar francês? Elas passaram a falar francês porque alguém as colonizou. É óbvio isso. Não veio do nada. Então, este processo realmente mudou a estrutura desses locais que se tornaram países, que se tornaram Estados-nações aos moldes ocidentais. Então, isso é mutação civilizacional. Se você quer falar em mutação civilizacional, você tem que falar de um processo dessa escala. Um processo dessa escala está acontecendo na Europa? Não. Há indícios de que um processo dessa escala vai acontecer na Europa? Também não. Um processo dessa escala precisa do quê para acontecer? Ela precisa de um processo de colonização real. Ou seja, para a Europa se islamizar do jeito que as pessoas imaginam, nós teríamos que imaginar uma mudança de arquitetura, de língua, de culinária, de funcionamento econômico, de infraestrutura jurídica, uma mudança muito profunda, que afetasse para muito além das comunidades que ali estão. Então, assim, isso não está acontecendo. Às vezes as pessoas falam, mas a França vai falar árabe. A França não vai falar árabe, entendeu? Ela não vai falar árabe. Ela vai ter um monte de gente que fala árabe, mas a França em si não vai falar árabe, né? E o que ocorreu, por exemplo, na Argélia
é que o argelino muçulmano falava francês. Não está acontecendo a mesma coisa na França. O francês, ele não está falando árabe. A mulher francesa, ela não está usando o véu porque ela tem que usar, porque tem uma lei que diz que ela precisa usar. Não está rolando isso. Então, assim, eu não vejo esse processo de transformação do jeito que as pessoas apontam. Mas aí eu vou dar mais um pontinho aqui para passar para o meu amigo Orlando, que é o seguinte. Nada impede, e aí eu vou introduzir uma tese muito arrojada, que pressupõe um horizonte histórico muito longínquo, projetado muito para frente. Nada impede que haja um retorno no mundo de guerras de conquista territorial como existiram no passado. Eu comentei no meu Twitter, recentemente, eu fiz uma postagem sobre isso, um tweet sobre isso, que foi dizendo o seguinte, durante todo o tempo da história, você teve avanços territoriais, conquistas e tal, né, mudanças de território, processos de colonização, isso foi assim desde sempre. Os muçulmanos colonizaram um monte de coisa, o Império Romano fez assim, e por aí vai. Né, a modernidade também. Isso meio que estaciona ou se desacelera muito sensivelmente depois da última grande fase de conquista territorial, que é a colonização europeia do século XVIII e XIX. No século XX, há um processo de retração disso aí, com uma série de guerras de independência, das quais a Guerra da Argélia talvez seja mais assim, emblemática. Você tem uma retração desse processo colonial. E por quê? Porque ao fazer isso, se monta um sistema econômico que funciona não mais mediante conquistas de território como formas de incremento econômico, desenvolvimento econômico, e se muda para um sistema mais equilibrado, onde a conquista territorial ela não tem mais lugar, ou tem um lugar bem menor, Isso faz com que haja uma retração disso aí, e meio que as fronteiras territoriais elas se estacionam, com algumas mudanças aqui e ali, Iugoslávia, Estado de Israel ampliando os seus assentamentos, coisas assim, pontuais. A China reconquistando territórios. Aqui a China reconquistando territórios, querendo tomar Taiwan, mas coisas pontuais em relação às grandes mudanças. Pois bem, tudo isso, Orlando, se baseia num funcionamento que reflete o império de uma ordem burguesa que tem no comércio, nas relações comerciais, e não nas relações bélicas e aristocráticas, o seu núcleo. Né? Ela se estabeleceu assim no mundo inteiro quando ela mundializou o mundo, colonizando todo o resto e, enfim, envolvendo o mundo nesse imenso sistema econômico e tal. Essa estrutura de sistema muito globalizada, com comércio aqui, não é uma coisa que necessariamente vai existir sempre ou é eterno. Isso pode ser visto, talvez, como uma fase do processo histórico que talvez seja substituído por uma outra coisa. Ou seja, se a gente imaginar a maneira do que imagina, por exemplo, o Alexander Dugin e outros teóricos na linha dele, que esse comércio internacional, que é tão representativo hoje, comece a se retrair aos poucos, e os países eles comecem a se insular mais, e esse ethos burguês que atingiu seu apogeu esteve em declínio e comece a diminuir, o que nós podemos ver? Nós podemos ver uma reconfiguração econômica do mundo, onde essas relações comerciais possam ceder novas tomadas territoriais. Dentro deste contexto, o que é que rola? As comunidades muçulmanas na Europa, elas não estão, desde sempre, confortáveis com a situação, nem os europeus estão confortáveis com ela. Isso faz com que haja mais hostilidades, as tensões elas aumentam, as pessoas, cada vez mais existe um discurso forte de tem que deportar esses caras, os caras estão aí enchendo a paciência, esses caras são perigosos, é terrorismo, a gente não quer essa gente aqui, tira esse pessoal, esse discurso ele cresce. Por outro lado, os muçulmanos eles vão ficar com raiva, vai havendo toda essa tensão. Ora, se a gente imagina num futuro bem mais longínquo, onde esse ethos cai, onde novas conquistas territoriais podem acontecer e, em paralelo, há um equilíbrio cada vez maior das condições técnico-militares, econômicas tal, do Oriente para com o Ocidente, ou seja, aquela grande disparidade que o Samuel Huntington comenta no Clash of Civilizations, ela diminui, nada impede que no futuro haja conquista territorial real de países muçulmanos querendo invadir a Europa mesmo. Nossa. E conquistar o território europeu, inclusive se valendo das populações que lá estão como quinta coluna dentro de sociedades que apoiariam conquistas desse tipo. Isso não agora. Hoje não existe nenhum indício que isso vai acontecer. Mas isso não é impossível a gente imaginar daqui a um século, enfim, a um período histórico grande.
Eu acho que menos tempo pode acontecer. Primeiro que a pergunta é, quanto tempo até a Europa acabar? A minha resposta é, a Europa já acabou. O que a gente entende por Europa já não existe mais. Nossa, o que se entendia por Europa. Isso Caramba! ficou bom, hein? Por que acabou? O que se entendia por Europa já acabou. Eu não sei se é nesse texto que eu fiz agora para Valete do Congresso, que no meu texto eu coloco o seguinte. O que se entendia por Ocidente, o que se entendia por Europa, que é a ordem europeísta e cristã, ela já acabou quando foi substituída por essa visão sobre o Ocidente, que é exatamente o quê? Uma visão burguesa. Uma ordem que você tem exatamente a questão do iluminismo, etc., que substitui completamente, cria uma nova filosofia, cria uma nova forma de comércio, cria uma nova forma de relação social, uma nova forma de relação matrimonial. Tudo isso já se representou a morte da ordem europeísta e a ordem cristã. Tanto que a Europa hoje, apesar de ser berço da civilização, ela é um local não apenas secular, mas ateu. Você vai perceber, as igrejas são vazias e as pessoas têm um certo ódio contra a religião. Ah, mas as mesquitas estão cheias. Tá suave. Pior que é verdade. Então, a Europa em si, ela já acabou. Hoje você tem, de fato, ainda um espaço territorial da Europa. Você ainda tem suas fronteiras, seus estados, etc. Que, como soberania, já não existe. Os estados europeus já não são soberanos, porque há uma comissão europeia que decide verdadeiramente as políticas daqueles países. Então, se a gente for pensar enquanto uma estrutura burocrática, a Europa só existe como uma espécie de conceito. Sabe? Existe ainda uma União Europeia que, no final, a Europa se resume a isso, a sua estrutura burocrática com o nome de União Europeia. Então a Europa em si, ela já acabou. Mas você não acha, uma pergunta, que é uma pergunta, não é propriamente polêmica, mas para estressar essa tese. Veja, se a gente for olhar o que foi o projeto do racionalismo no século XVII e o iluminismo no século XVIII, essas tendências de secularização, ateísmo, elas já estavam lá. Né? Você tem hoje, por exemplo, pesquisas feitas pelo Jonathan Israel, pela Margaret Jacob, por alguns estudiosos do fenômeno iluminista, que eles mostram que por trás, ou seja, no subterrâneo do iluminismo mais mainstream, de um John Locke e tal, havia um iluminismo muito radical, que era ateu, materialista, agressivamente antirreligioso e tal, e que produziu muitos panfletos, essa coisa toda. Isso no século XVIII, essa coisa antiga. Esta Europa, ela não é, no fundo, isso. Ou seja, a identidade da Europa parece ter se desvinculado mesmo da religião. Sim, então não sei até que ponto a gente pode dizer que a Europa não existe. Talvez exista uma Europa ainda iluminista, com as suas contradições e dificuldades, mas uma Europa que se forma bem antes, que se forma já no século XVIII, que espalha isso para o mundo inteiro. Sim, exatamente. A tese que eu trabalho é a Europa, ou melhor, a sua ordem europeísta e cristã, ela já foi substituída pelo que a gente conhece como Ocidente. O que a gente conhece como Ocidente, e aí a gente tem até o belíssimo livro do Edward Gibbon, que fala sobre a ascensão e queda do Império Romano. E aí depois você vai ter também um outro livro que já esqueci o nome, sobre a criação do Dawson, sobre a criação do Ocidente. Você vai perceber que o Ocidente ele faz ele passa por uma transfiguração, que é exatamente essa. Sai de uma ordem fundada na religião e vai depois se tornando uma ordem, passa pelo racionalismo, iluminismo e muda completamente o seu centro gravitacional. É o que tem um autor maravilhoso, que ele tem um livro chamado Decadência, é o Michel Onfray, francês. Ele é ateu. Eu sei. Conhece o Michel Onfray. O Michel Onfray, em seu livro Decadência, ele fala que as sociedades, elas se alicerçam em suas religiões. Quando a religião é forte, a sociedade é forte. Quando a religião decai dentro daquela sociedade, a sociedade decai junto. Não significa que a sociedade vai acabar, mas significa que ela vai perder sua identidade, vai perder sua qualidade. E ele é ateu e ele é ateu. Isso? Exatamente.
Ele aceita que a sociedade vai enfraquecer e faz parte. Ele aceita que a sociedade... Por isso que o nome do livro é logo Decadência. Então ele abraça a decadência. Exatamente. Há uma... recentemente eu li... Ok, tá bom. Se você quer abraçar sua decadência, abraça recentemente eu vi um artigo... Boa sorte. Também da imprensa francesa, que fala sobre essa tendência decadentista, que eles chamam. Que são... Existem duas seções no decadentismo. Um que busca denunciar. Estamos em decadência e precisamos mudar. Outro estamos em decadência graças a Deus. Ainda bem. Está acabando isso aqui, porque isso aqui é uma... Baudelaire feelings. Sabe, isso aqui é um fardo pra gente. Agora, eu concordo que a ideia de islamização da Europa é um erro conceitual e um erro de análise. Eu acho que a direita europeia, quando olha sobre uma perspectiva de islamização, a la Hollebeck, como a gente tem em Submissão, etc., é um erro. Para mim, a grande questão é étnica. E é por isso que o Guilherme Fay, ele tem umas belíssimas teses sobre isso. Tem um texto dele chamado Etnoapocalipse, porque ele fala basicamente o seguinte: não é um risco para a Europa uma islamização, por exemplo. Porque a gente vai estar alicerçado de alguma forma também em uma religião que tem valores advindos porque são povos do livro. Há uma irmandade baseada no livro. Mas esse não é sequer o nosso risco, porque a gente está secularizando muitos dos muçulmanos aqui. Aí é que ele fala. O grande problema nisso tudo são dois. Um, que a nossa ordem ela é tão deletéria que seculariza até muçulmanos que aqui estão. O segundo a gente perde a nossa capacidade de transmissão genética, de transmissão étnica mesmo, de reconhecimento enquanto povo, porque você entra em um vagão de trem e você não se reconhece mais naquele espaço. O espaço onde você nasceu, você se sente um estrangeiro ali dentro. Eu quando cheguei em Portugal, adorava Lisboa. Nossa, eu fazia de tudo pra ir, assim, porque fica muito perto, são 20 minutos da onde eu moro pra Lisboa, são 20 minutos. Então, toda hora eu adoro a cidade que chamam lá de Baixo Chiado, uma parte histórica e tudo mais. Hoje, a Baixo Chiado, os comércios são todos de indianos. Eu, quando vim em março pra cá, queria comprar algumas coisinhas e tudo mais, só comércio de indiano para vender. Você anda hoje por Lisboa, você falou sobre a questão da mudança da culinária quando há uma colonização. Ó, só uma coisa que o pessoal tá aqui, tem algumas pessoas. Aliás, o chat. Seguinte, primeira coisa, deem like na live. Vamos lá dar like na live. E tem umas pessoas falando, eugenia, meu Deus. Explica a diferença do que você tá dizendo pra isso. Antes, porque a galera assimila mal, aí daqui a pouco tá a galera dizendo que você é eugenista. Não, de forma alguma. Não tô falando, não é uma tese de eugenia, de que a gente precisa matar. Não é isso. Ou que não pode. Não é isso. A questão existe cada local. E o Brasil, por sorte, é um país que, desde sua base, não tem esses conflitos étnicos, porque nós somos uma sociedade multiétnica, multicultural, miscigenada. Nós somos um projeto global que, neste ponto, deu certo. A gente tinha que assumir isso como algo que deu certo no Brasil. Agora, a Europa, o povo europeu, como se conhece, não é porque você nasce lá que você é um europeu. Se eu e minha esposa, a gente tem um filho na Europa, nosso filho não se tornará um europeu por conta disso. Ele pode ter um papel que diga, parabéns, você nasceu aqui. Porque ele tem o sanguíneo. Exatamente. Sangue, agora, a questão do sangue, a questão étnica, isso está sendo perdido, assim como aconteceu quando se fala sobre os índios, os indígenas, que passaram por genocídio. Hoje o que acontece lá é um etnocídio. Está ocorrendo uma clara substituição populacional nesse sentido. Por quê? Primeiro, que o português, por exemplo, tem taxa de natalidade de 0,8. 0,8. Isso é muito abaixo do necessário. Assim, eu acho que é metade do necessário. Por que a taxa de natalidade é tão baixa? Aí é que a gente vai chegar agora na minha tese sobre capitalismo woke, que tem lá o multiculturalismo como uma das suas pernas. Se você for pegar o porquê que houve essa migração maciça para a Europa, na base dela está mão de obra barata. Precisava-se de mão de obra barata. Então, houve realmente importação de diversas partes do mundo para a Europa,
que criaram suas comunidades, etc. Acontece que países pequenos, com economias fracas e frágeis, recebendo uma infinidade de pessoas de diversas partes do mundo, e que você não consegue... A cidade não aumenta. A cidade você não consegue enlarguecer. Ela tem seus limites geográficos. Então, o primeiro ponto é: você comprar uma casa, você alugar uma casa já é difícil na Europa. Alugar uma casa está difícil. Como que você vai ter um filho dividindo uma casa com um estranho? É caro, muito caro, é isso. Além de ser caro, se você quiser pagar barato, você vai dividir casa com um estranho. Então, assim, esse já é o primeiro ponto. O segundo é um continente de velhos. O fato de ser um continente de velhos significa que essas pessoas já tiveram filhos e que seus filhos saíram. Sim. Seus filhos foram para os Estados Unidos, foram para a Ásia, estão no Japão. Conheço gente que está em Taiwan, por exemplo. Mas não está lá. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é que a economia europeia rachou. A Europa chegou em um ponto onde sua economia, a gente já falou sobre isso, tem férias. Chegou, por exemplo, em setembro, tudo fecha. A galera tá vivendo a vida boa. Que economia se sustenta? Como é que diz? Não é nem bom vivant, savoir-faire. Que economia se sustenta com um mês parado? Nenhuma. Agora sim, então, esses são os pontos alguns motivos para a sua não reprodutibilidade. Há ainda uma outra questão, que é a própria ideia, e lá na Europa é muito forte, de que o mundo está cheio demais. O mundo está cheio demais. O mundo está cheio demais. É sério? Seríssimo. É Seríssimo. uma coisa meio Thanos, assim. Tipo. Exatamente. Se a gente for falar sobre eugenia, a eugenia é essa ideia, de que o mundo está cheio demais e a gente não precisa aumentar. Agora, falar sobre a manutenção étnica de uma sociedade não é uma eugenia. Pelo contrário, significa que está tentando fazer uma busca pela manutenção daquela sociedade. Sabe? E não significa que, então você é contra a miscigenação, de forma alguma. Não é esse o ponto. O que eu estou falando é, etnicamente, as sociedades estão sendo substituídas e os europeus jovens estão migrando, tanto que, dentro da Europa, há mais jovens muçulmanos do que não muçulmanos. Inshallah! A população muçulmana jovem já é maior do que a população não muçulmana jovem. Vira e mexe, eu recebo: Renan, sou de estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.